Atenção internautas de todo o mundo, para o toque de 5 segundos. Alô, gente amiga, começando mais um programa Sérgio Cruz, aqui pela viamorena.com. Ontem foi dia de panelaço. Agora, esse negócio de panelaço foi a grande descoberta da oposição para encher o saco do presidente Bolsonaro. O que é mais fácil, né, fazer, você convoca aí pelo WhatsApp, não tem compromisso de quantidade, que uma panela só faz um barulho desgraçado, né? E com a Rede Globo amplificando esse barulho, daqui a pouco o barulho se torna ensurdecedor. Eu me lembro quando o Tancredo estava mal, né? Morre, não morre. A Rede Globo resolveu dar repercussão à doença e à comoção popular do Tancredo. Viva Tancredo, Tancredo viva. Aí começou a transmitir, né, mostrar as pessoas rezando pelo Bolsonaro, pelo Tancredo. Começou com um terço, né, um terço na casa do outro tercinho aqui, aí uma missa e tal. E aquele negócio foi ficando grande até o Tancredo virar um herói nacional. Então a Rede Globo, a mídia, né, a mídia, maldita mídia, ela tem uma força muito grande. E, para mim, não é muito inteligente o político que resolve peitar a mídia. Peitar a Globo. Vai se dar mal. O cara vai passar o mandato dele, pode se quebrar a cara no mandato dele, e a Rede Globo, a mídia continua. O grande esforço do Bolsonaro tem sido em tentar amesquinhar o trabalho da Globo. Agora a Globo, por mais parcial que possa parecer, ela tem um jornalismo profissional da mais alta qualidade. Eu assisto a Globo. Eu não perco o Jornal Nacional. Todo dia eu assisto. Todo dia, desde que começou o Jornal Nacional, eu assisto todo dia. Assisto o Fantástico. A mulherada assiste a novela, eu vou mostrar aqui para vocês. O Ibope, por exemplo, de São Paulo e Rio, que é o Ibope utilizado para fins de medição de audiência nacional, a Rede Globo, com toda a campanha que é feita contra ela, toda a campanha, o Ibope da Rede Globo é maior do que todos os outros juntos. Junta tudo e põe lá, a Rede Globo ainda consegue superar, sem contar com o Globo News e outros canais por assinatura, por exemplo, que tem audiência, né,
extraordinária porque tem qualidade. Agora, se você quer uma imprensa para falar bem de você, para te elogiar, aí a Rede Globo, nos últimos tempos, não tem servido para isso. Da nova república aí, da democracia, para cá, ela não tem servido para isso. Ela serviu muito bem no tempo do regime militar, que o Roberto Marinho era um grande puxa-saco dos generais que estavam no poder. Mas a partir daí, e sobretudo da morte do Roberto Marinho, a Rede Globo passou a fazer um jornalismo muito mais comercial e muito mais profissional. Sem, de preferência, tentar influenciar na atividade político-partidária, como era feito no tempo do Roberto Marinho. Então você pode xingar a Rede Globo, pode criticar a Rede Globo. Eu não tenho parceria nenhuma com a Rede Globo, então, apenas falar a verdade. Apenas falar a verdade. A Rede Globo é o melhor canal de televisão da América Latina. Tem uma forte concorrente aí na área de jornalismo, que é a CNN, que estreou no último domingo, mas que concorre com a Rede Globo nos canais por assinatura. Porque no canal aberto, está longe até porque a CNN é um canal de TV por assinatura. Então não vai concorrer, não concorre. E não concorre também em qualidade, tá? Eu acompanho a semana inteira a programação da CNN e é uma programação focada na notícia. Só dá notícia, o material internacional dela é da CNN americana e fala mais da vida americana, tal, os documentários. E não é o estilo que o brasileiro gosta. Não é o estilo online, né? Hoje o pessoal está ligado muito mais online do que nesse sistema da CNN, que fica ali transmitindo uma entrevista coletiva inteirinha, né? Haja saco você aguentar uma entrevista coletiva do Bolsonaro e 8 ministros dele falando ali a tarde inteira. Quer dizer, o pessoal não. A prestação de serviço pode ser muito bom, mas não segura ninguém, ou pelo menos público satisfatório, na audiência. Petrobras reúne preço da gasolina em 12% e diesel em 7,5%. Falei sobre isso ontem aqui. E é isso aí, ó. Petrobras baixa lá, baixa nas refinarias. Petrobras informou que a partir de hoje vai reduzir o preço de gasolina em 12%, depois de ter anunciado na semana passada queda de 9,5% para o combustível. O preço do diesel terá queda de 7,5%, acima da redução de 6,5% ocorrida na semana passada. Os preços dos combustíveis da Petrobras seguem a política da empresa de repassar para o mercado a paridade com o preço internacional. Desde o fim de semana, o petróleo acelerou o processo de perda de valor, agravado ontem pela falta de presidente dos Estados, pela fala do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de prováveis medidas adicionais para conter o coronavírus, como a proibição de voos vindos do México e Canadá, depois de já ter fechado outras fronteiras. A notícia afeta ainda mais o fluxo de transporte no mundo, já bastante restrito. Tal. Eu quero saber, não é isso, não, eu quero saber quanto é que vai baixar nas bombas aqui em Campo Grande. É isso que eu estou querendo saber, né? Negócio aí de afetar não sei aonde. Tudo bom, faz parte
dos argumentos, né, para a resposta que eu estou querendo. Mas o que eu estou querendo saber mesmo é isso. Saber quando é que vai baixar o preço do combustível nas bombas de Campo Grande, de Dourados, de Corumbá. Porque desde a semana passada que estão anunciando redução do preço. O preço do petróleo está despencando, igual a Bolsa de Valores. Mas quem tem título na Bolsa está se ferrando, igual a todos que se ferram na Bolsa de Valores. Quem tem carro está se ferrando porque a gasolina baixa nas refinarias, mas chega aqui, não baixa coisa nenhuma, faz é subir o preço. Então eu quero ver a hora que baixar o preço, alguém acompanha, a hora que baixar você me avisa aqui, que eu estou com um carro aqui na frente do Boca do Povo, esperando a hora para abastecer pelo preço, pelo menor preço, pelo preço com baixa, né? Recebendo aqui Eliane Ruth Odenwalter, falando aqui da... Tá metendo o pau no seu. Na Darlin Campos. Eu adoro ela, eu gosto dela. E ela não paga nada para falar no programa Boca do Povo. E no meu programa ela não falou ainda, né? Mas a hora que ela quiser falar, ela vem falar aqui também, falar de graça. Até porque aqui eu não cobro nada para falar, não. Quem quiser vir falar aqui, o pessoal não vem porque não quer. Quer falar aqui no meu programa, deputado, vereador e tal, vem falar. Agora aguenta, né? Falar, aguenta. Segura o pepino. Tem negócio de cobrar. Não, aqui não. Esse negócio de cobrar, não. Fazemos esse tipo de imprensa aqui, não. Mas eu falei hoje de manhã, no programa Boca do Povo, sobre o Brasil, as duas caras do Brasil. O Brasil tem duas caras, né? E fica muito evidente, muito claro, neste movimento de combate ao coronavírus. Uma cara é a cara do Mandetta, que não sabe onde enfiar a cara quando tem que concordar com o presidente da República. Ele tem se esgrimado, né? Tem rebolado para não ofender o presidente. Não ofender, porque o Mandetta é a cara do governo, a cara oficial do governo, a cara que deve ter o governo, a cara que o povo acredita, porque ele está agindo com honestidade, com responsabilidade, com extraordinário respeito à população, respeito aos protocolos internacionais do coronavírus, explicando o que é o coronavírus, o que pode ser o coronavírus para o brasileiro. Tem feito com a maior transparência do mundo. E a recomendação dele é a mesma recomendação da Organização Mundial de Saúde. É a simplicidade com que a gente vai combater o coronavírus. Lavar as mãos, tomar banho. O coronavírus não gosta de água com sabão. Tá, isso é uma das coisas que as pessoas sabem. Então, esta é a verdade, a cara que a gente gostaria de ver do governo. Só essa cara. A cara de alertar a população. A cara de agir com extremo rigor para impedir
que as pessoas menos avisadas quebrem os protocolos e ameacem não a vida deles somente, mas a vida de todo mundo. E essa cara demagógica do Bolsonaro, não, arrogante, não, o correspondente de guerra vai à frente para colher o fato, o furo, o líder político vai à frente do seu povo. Então não estranhe, vê o tamanho da bravata, não estranhe amanhã se me virem dentro de um metrô lotado em São Paulo. Não estranhe os senhores se amanhã me verem numa barcaça Rio-Niterói em horário de pico. Não estranhe os senhores se me virem num ônibus lotado em Belo Horizonte. Bravata, pura bravata. O líder tem que ser preservado. Para não perder a guerra. Porque se matam o líder, a guerra compromete a guerra. Então, no lugar de ficar fazendo apologia das aglomerações, no lugar de dar pedaladas sanitárias, o presidente Bolsonaro teria que ficar à frente e não atrás do seu ministro de Saúde, à frente, para passar essas informações. Ah, mas o Bolsonaro já falou que não entende nada de economia. Já falou que não entende nada disso. Se ele não entende, o que ele está fazendo lá? O presidente tem que ter assessoria, ele tem que conhecer, e assessoria para esclarecer, para completar aquilo que ele quer fazer. Quer fazer porque ele sabe. Não é porque ele acha que tem que ser assim, que vai ser assim. Não, tem que ser como é. É o tal do politicamente correto, não adianta você fugir disso aí. O que é certo e o que é errado. Neste momento, o que é certo é salvar vidas. Salvar vidas a qualquer preço, a qualquer custo. Não tem que se preocupar com se a política econômica vai dar certo ou não vai. Isso aí é outra história. O imediato é salvar vidas. E no caso de coronavírus, tem que impactar. Tem que comover. Mesmo que tenha que apelar para a histeria. Porque, infelizmente, eu falei ontem aqui e vou repetir hoje. O povo só entende essa linguagem. Não adianta passar a mão na cabeça. Não adianta passar mel na chupeta. Não adianta a propaganda, lava a mão, lava o pé, lava... Isso aí não funciona. Não funciona porque o cara vai lavar a mão e vai achar que lavou a mão, está tudo bem, já foi. É um conjunto de observações que devem ser tomadas para assegurar uma prevenção segura. E que cabe ao governo, na pessoa do presidente da República, assumir o comando. Não é apenas botar máscara, tirar máscara, passar a mão na máscara. Isso aí apenas mascara uma situação de gravidade. Situação de gravidade porque atravessa o mundo e que no Brasil está apenas ameaçando. Não começou ainda. Não chegamos à Serra de Piraputanga
e muito menos ao Everest, né, que falou ontem o ministro da Saúde. Não é de brincar, não é brincadeira. Tem gente morrendo aos montes na Itália, gente morrendo no Irã, gente morrendo nos Estados Unidos. Aqui é onde menos gente morre. Porque não se sabe por quê. Não é previdência, é a providência, né? Deve ser a providência divina. Porque não chegou aqui ainda. Porque o vírus, graças a Deus, não teve pressa de chegar aqui no Brasil. Porque se chegar no Brasil, com a mesma intensidade que chegou na Itália, com a mesma velocidade que chegou na Espanha e no Irã, e nos Estados Unidos, vai ser um Deus nos acuda. Não vai sobrar pedra sobre pedra. E o brasileiro está tendo tempo de sobra para se preparar. Agora, você vê o número de leitos do Brasil, compara com a população brasileira, sobretudo aquela mais na área de risco, você vai ver que a situação brasileira é precária. Então, cabe ao presidente da República assumir essa responsabilidade, porque a bomba vai estourar no palanque dele. No palanque dele vai estourar. Então não adianta a turminha, o grupo Tropa de Choque, achar que o presidente está certo, que a CIMEC tem que agir, porque está errado. Está errado. Eu acho que caberia a militância bolsonarista alertar o presidente dos perigos que são as aglomerações. Aliás, eu não acredito que o Bolsonaro, depois dessa irresponsabilidade cometida, se atreva a incentivar novas manifestações populares. Aliás, manifestações que não se justificam, que não se explicam. Houve uma convocação do Bolsonaro para o pessoal fazer panelaço em favor dele. Ora, você não faz panelaço em favor de ninguém, porque panelaço é sinal de crise. Você vai fazer um panelaço agradecendo o Bolsonaro pela crise? Não se faz. Manifestação você não faz a favor, você faz contra. Aí fazer uma manifestação a favor do Bolsonaro. Por quê? Por acaso o mandato do Bolsonaro está sendo ameaçado? Por acaso está havendo uma ameaça de golpe militar ou qualquer outro golpe contra o Bolsonaro? Não. Bolsonaro é o presidente da República mais bem prestigiado pelos poderes e pela opinião pública. Se tem uma coisa que ele não está precisando hoje, é de apoio. Por quê? Porque está todo mundo apoiando. Ontem mesmo, a Câmara dos Deputados aprovou o estado de calamidade pública. Todo mundo votou a favor, inclusive a bancada do PT. Por quê? Porque é de interesse do Brasil
e tudo aquilo que interessar o Brasil, eu quero ver qual é o deputado, qual é o senador que vai votar contra, com apoio, naturalmente, do Poder Judiciário. Vai ser votado no Senado a semana que vem com a mesma expressividade, com a mesma unanimidade da Câmara dos Deputados. Então, essa história de que vamos apoiar, na rua para apoiar o presidente contra o Congresso, o Congresso Nacional, esse Congresso. Aí o cara vai fazer movimentação, seu índio, contra o Congresso Nacional. O Congresso Nacional, que tem Congresso Nacional, que tem dado todo o apoio ao presidente. Uma coisa que o Bolsonaro não pode reclamar é do Congresso. Não pode reclamar do Congresso. Mas tinha os 30 bilhões, não sei o que lá, tinha os 30 bilhões. O Congresso colocou lá, negociava, e ele sabia disso. Botar o povo com uma coisa que ele pode resolver. Mas não, eu vou resolver o problema. Agradecer ao colega Roberto Scaff pela audiência, ao Selmo Medeiros, a Jaci Maria, lá do Jaci do Jardim Tijuca. Muito obrigado, Jaci Maria. Muito obrigado a camisa que o índio, deixa eu dar uma voltinha com a sua camisa. Selmo Medeiros, bom dia, Sérgio. E a questão das famigeradas placas dos veículos aqui no estado? Está tudo quieto. Tudo quieto. O pessoal está... Falei aqui. Já dei meu ponto de vista sobre essas placas aí. É todo um jeito para tomar dinheiro do povo, né? Essas placas do Mercosul aí, é tudo para tomar dinheiro. É um jeito de aumentar a receita, né? Aumentar a receita. Que a população, lamentável e desgraçadamente, aceita. A população aceita. A mídia termina ficando quieta. A população aceitou. Repercutir aqui, como que a gente caminha na retaguarda. O Brasil tinha que ser obrigatório e necessariamente o líder desse movimento de combate ao coronavírus aqui na América Latina, na América do Sul. Não. É o último a fechar fronteiras. Bolívia, Paraguai, Colômbia, México, todo mundo fechou fronteira, menos o Brasil. O Brasil foi fechar a fronteira lá na Venezuela, né? Lá em Roraima, só. Fechou lá porque questão da migração, menos pelo fator principal que é o tal de coronavírus. Mas então, vou repercutir aqui a posição da Assembleia Legislativa com relação ao Covid-19 e vou repercutir também aqui no programa a posição do Ministério Público com relação à Operação Omertá. Daqui a pouco, depois do tempo, em Brasília e no Mato Grosso do Sul.
Pessoal, nós brasileiros já enfrentamos e controlamos muitas epidemias ao longo da nossa história. E com o coronavírus não vai ser diferente. O negócio agora é ter calma. Fique informado para se prevenir da melhor forma possível. Se for tossir ou espirrar, nunca use as mãos para cobrir a boca e o nariz. O jeito certo é usar o braço. Contra o coronavírus, mantenha os ambientes ventilados. E lembre-se, a melhor receita para a prevenção é manter as mãos sempre limpas. Contra o coronavírus, não pode vacilar, gente. Lave bem as mãos, dedo a dedo, com sabão. Se não puder, use álcool em gel. Febre e tosse ou dificuldade para respirar são alguns dos sintomas. Não precisa sair correndo para o hospital por causa de um simples resfriado. Mas caso precise, há uma unidade básica de saúde pertinho de você. Com informação, vamos lutar contra o coronavírus. Juntos somos mais fortes. Pois é, voltando aqui com o programa Sérgio Cruz pela viamorena.com, muito obrigado ao pessoal. Como é que chama esse grupo aqui, ó? Do grupo Legião Bolsonariana pelo Compartilhamento. E aqui, ó, o pessoal tá só que me xinga aqui. O José Laércio de Carvalho, o seu burro, a Dilma entendia e quebrou o país. José, é o mesmo José Laércio, tem que tomar cuidado para não criar pânico na população. O brasileiro de bem já está se cuidando. Olha, eu tenho uma raiva desse negócio de brasileiro de bem e brasileiro de mal. O que é o brasileiro de bem e brasileiro de mal? Alguém poderia explicar? Ó, eu sou brasileiro de bem, eu sou brasileiro de mal. Quem é o brasileiro de bem e quem é o brasileiro de mal? Ah, porque o brasileiro de bem está se cuidando quem é prevenido. O de mal também está se prevenindo, porque ele não quer morrer. Tem muito brasileiro de bem que está nas aglomerações aí, ó. Tem muito brasileiro de bem que está ouvindo a conversa fiada aí do presidente da República. Muito brasileiro, não pode criar pânico, não pode criar não sei o que e tal. Carlúcio Rocha, cala a boca, velho, não fica falando abobrinha, seu Janaíno Pascoal. Janaíno Pascoal, admirável, Janaína Pascoal, admirável. Ó, e a Janaína Pascoal, na eleição passada, foi a única que não se elegeu à sombra do Bolsonaro. A única. Ela se elegeu em cima do prestígio pessoal que ela adquiriu no impeachment da Dilma. Nada de Bolsonaro. Ela não fez apologia do bolsonarismo. E é uma deputada independente. Fala o que ela bem quer, o que ela bem entende. E já disse que se arrependeu em ter votado no Bolsonaro. Eu não me arrependi porque eu não votei nele. Então não tenho nenhuma razão para me arrepender. Mas ela está arrependida. E fico muito envaidecido em ser comparado com a Janaíno Pascoal. Prefiro ser comparado com a Janaína Pascoal, prefiro ser o Janaíno Pascoal a ser o tio Trutz, por exemplo, né? A Janaína está falando lá. Esse tio Trutz não fala nada, só fala bobagem por aí. Ainda o José Laércio. Você já pensou se o presidente criar pânico, o povo já está carregando o mercado para sua casa? Olha, ninguém fala para o presidente criar pânico, o José Laércio. Ninguém. O que se quer, veja você, o que se quer é que o presidente assuma a liderança do combate. Ele assuma, ele vá para a praça pública, que ele reconheça os protocolos,
precisa criar pânico nenhum. Apenas a transparência. Entender e concordar com o que é certo e com o que é errado. Não é fazer jogo para uma determinada plateia. Não, eu vou entrar no ônibus lotado, eu vou para a praia, vou para a barcaça de Rio Niterói no horário de pico. Ele falou isso ontem na televisão. Uma irresponsabilidade, por quê? Porque faz apologia das aglomerações. Aglomeração que ele participou diretamente no domingo, em Brasília, quando foi lá apertar a mão do povo na Praça Pública. Tem hora de apertar a mão do povo. Tem hora, mas essa não é a hora. Essa é a hora de manter distância de 1,5 metro de uma pessoa para outra. E o presidente da República é uma pessoa igual a outra. Não é diferente, não. Aliás, muito mais responsabilidade, porque ele é o chefe. E o chefe tem que se preservar muito mais. Então é isso aí que eu coloquei. Não tenho nada contra o Bolsonaro, tá? Tá na dele. Aí o Zé Laércio descobriu agora que eu sou esquerda. Ó, Zé Laércio, aí você acertou, tá? Porque eu não sou direita. Também não sou ultra-esquerda, como não sou extrema-direita. Sou centro-esquerda. Sou social-democrata. Esse que eu sou. Muitos me chamam de comunista, comunista. Agora esse negócio de comunista não está mais pegando, né? Ah, não está mais pegando. Aqui alguém falou da Dilma que quebrou o país e tal. Quebrou mesmo. Estão reclamando aqui porque é o próprio Zé Laércio, porque ninguém falou nada no carnaval. Mas o presidente não foi ao carnaval. Foi. Eu acho que até o carnaval deveria ter sido suspenso. Mas você já pensou se o presidente da República aparece lá no carnaval? Não foi. Ele não foi. Toda a reclamação é feita não é porque houve a aglomeração. É porque o presidente foi lá. Só por isso. Podia ter tido lá a aglomeração que houve, né? Amortecida, porque a maioria não quis sair de casa. Todo mundo, agora, o que não se aceita é que o presidente da República, cujo Ministério da Saúde tem sido exemplar para o resto do mundo no combate ao coronavírus, ter como principal adversário nesta luta, nesse combate, o próprio presidente da República. O próprio presidente da República está cobrando do ministro Mandetta que elogie o presidente. Colocando o Mandetta numa saia justa. Ter que elogiar, achar que ele estava certo quando foi cumprimentar o pessoal lá na mobilização de 15 de março. Então é isso aí. Agora, carnaval não podia ter, já podia ter suspenso o carnaval. Suspendido jogos, né? Agora já suspenderam jogos. Suspender toda atividade que favoreça o ajuntamento de gente. Muito obrigado ao pessoal da Legião Bolsonariana. Tem mais aí alguém metendo pó aí? Não, até agora não tem. Se tiver, pode mandar. Manda que eu traço. Que eu traço o troço. Agora, o pessoal que está adivinhando aí minha ideologia, eu nunca escondi minha ideologia. Eu nunca fui
um conservador, mas nunca fui um esquerdista, esquerdopata. Nunca fui. Sempre, quem me conhece há mais tempo, e tem muita gente aqui que conhece, sabe exatamente o meu tipo de comportamento, a minha posição ideológica. Eu sou humanista, eu sou social-democrata. Sou um político social-democrata, como fui, como deputado nos meus 3 mandatos, um homem de respeito a todas as ideologias, menos o fundamentalismo, menos o radicalismo. Não concordo com o radicalismo. Estava vendo ontem aqui um cidadão dizendo, olha, não gosto de quem critica o Bolsonaro. E é meu inimigo quem não elogia o Bolsonaro. Esse tipo de posição não é a minha. Como política eu fui centro-esquerda. Sempre defendi uma política onde as ideologias tivessem influência, mas todas elas. Uma ideologia que permitisse programas sociais de alto alcance, mas que tivesse estabilidade política, como recomenda a direita, o centro-direita, a social-democracia. Agora podem me chamar de comunista à vontade. Já não pega, negócio de comunista já não pega mais, tá? Então quem quiser me chamar, pode chamar à vontade. Aliás, nunca me irritei, né? Porque eu não sou comunista, porque eu não quero. Eu não sou comunista porque não concordo com o marxismo-leninismo. Eu não concordo com nenhum tipo de ditadura. Por isso eu não sou comunista. Porque a ditadura, o comunismo, defende a ditadura do proletariado. E eu sou contra a ditadura do proletariado, mas sou contra a ditadura burguesa. Qualquer tipo de ditadura para mim não serve. Serve para mim o Estado democrático de direito. Também nem sei porque que eu estou falando isso mais uma vez, porque eu já falei isso aqui. Estou sempre falando isso aqui, mas tem sempre alguém querendo que eu repita isso aí. Entendeu? Porque é possível você não ser da esquerda e você não ser da direita. Mas não é possível você não ter ideologia. Todo mundo tem ideologia, tem que ter. Tem que ter ideologia. Você pode até não ter uma religião, mas você tem que ter uma ideologia, você não escapa da ideologia. E eu tenho a minha, não escondo. A minha ideologia, aquela que é contra todo e qualquer tipo de radicalismo. Não aceito o radicalismo. Até porque o radicalismo é muito efêmero, né? Hoje o cara está a favor do Bolsonaro, e o mesmo cara que está a favor dele hoje, amanhã está jogando pedra nele aí. E viu o caso do Collor. Né? Muita gente que era a favor do Collor, que abraçava o Collor, que o Collor ia ser o caçador de marajás, que o Collor ia resolver os problemas do Brasil. E hoje não quer nem ouvir falar no Collor, quer ouvir falar no Satanás e não quer ouvir falar no Collor. Esse é o que leva. O radicalismo é muito imediatista. É uma paixão, né? Paixão passa. É uma paixão passageira. É o radicalismo. Hoje você está num lado, amanhã você já está no outro lado. É o que dá o radicalismo. Então eu sou contra. Mas de comunista, você só não tem o direito de me chamar de ladrão, tá? Corrupto, ladrão, ficha suja, aí você não tem o direito porque você tem que provar, se chamar. Agora, de comunista, pode chamar lulopetista, esquerdopata, pode chamar à vontade. Eu continuo apoiando o politicamente correto. Não como quer a esquerda, mas como certo e errado. E aquilo que o presidente da República está fazendo, que ele fez, é completamente errado. O que ele repetiu ontem é completamente errado. Porque eu achei que depois do esfrega que ele teve lá no dia 15, ele fosse assumir uma posição mais compatível com o cargo que ele exerce.
Queria não, vamos entender. Ele conseguiu, no domingo, perder o apoio maciço de toda a classe médica do Brasil. Toda a classe médica. Você não conversa com um médico hoje, mesmo filiado ao partido dele, que tem a coragem de defendê-lo. Você não encontra um médico. Indica um, né? Fulano é médico, que não concorda com a bravata que ele fez no dia 15 de março. Os médicos estão apavorados. Os médicos do Brasil estão entrando em pânico com essa história do coronavírus. Você não consegue hoje marcar uma consulta numa clínica. O médico desaconselha. Eu tinha duas consultas médicas que eu precisava fazer esse mês, marquei, e os consultórios, não é nem clínica, os consultórios me ligando pedindo um tempo. O presidente da República tem que ouvir o povo, concordo, mas tem que ouvir o povo na voz daqueles que entendem do assunto. Porque a maioria, ou uma parte significativa da população, não está nem aí para coronavírus, para dengue, para porra nenhuma. Está para nada. Aí aparece o presidente da República para dizer que essa campanha do coronavírus é histeria. Aí que o pessoal relaxa. Porque estando todo mundo ali, olha, cuidado, você encontra o cara que vai para a praia, numa boa. Esse negócio de vírus é coisa da imprensa, é coisa da Globo Lixo. O presidente está certo. Se o presidente acha que pode, eu também posso, eu vou, porque o presidente é de carne e osso, eu também sou de carne e osso. Mais ou menos isso. Então, gente, a presença, o que pesou nessas avaliações não foi e não será a aglomeração. Essa pode haver, vai até haver. Ninguém vai impedir reuniões, né? Vai ter um aqui e tal. O próprio presidente está prometendo uma no Palácio da Alvorada para comemorar o aniversário dele e da mulher dele. Vai fazer uma festinha. Ele convidou ontem na coletiva dele. Convidou. Agora, o que pegou, o que é imperdoável, é o presidente fazer apologia desse tipo de manifestação. É ter ido, que ele foi, não negou, e não podia negar que todo mundo filmou o trem dele lá. Isso aí poderia até a gente entender. Agora ele prometer que vai de novo, aí é que o bicho pega. Aí que a gente coloca o tal de Brasil de governo de duas caras. Né? Bota máscara, vai lá, pede para o povo não fazer aquilo, aí de repente ele vai lá e ele é quem faz isso, é ele quem faz aquilo. Operação Omertá. O pessoal fala, Sérgio Cruz, tem gente que cobra. Por que você, em vez de ficar falando do governo federal, falando de Bolsonaro, por que você não fala da Operação Omertá? Você tem medo da Operação Omertá? Pois eu estou falando da Operação Omertá desde ontem. Né? Tinha falado antes porque estava todo mundo falando. Né? Novidade da Operação Omertá foi a sua fase 2, né, que terminou prendendo por alguns minutos, por algumas horas, o conselheiro Gerson Domingos, terminou chegando até a casa do próprio Jamil Nami. Tudo porque um detento, falei ontem que eu vou falar como é que foi.
Jamil Nami está lá na prisão de segurança máxima, prisão federal, não sei se é de segurança máxima, né? Não é uma prisão federal, lá em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Ele está na cela 1, o filho dele está na cela 3, ou vice-versa. Sei que entre a cela e outra cela existe um detento, que, ouvindo conversa dos dois, fez um relatório num papel higiênico e deixou para que as autoridades encontrassem. Eu fico pensando aqui o seguinte, sem querer entrar no mérito aí da operação, do que o Ministério Público tem que fazer, como é que num presídio de segurança máxima, um preso fala com o outro pulando uma cela? Porque, pelo que eu vejo aqui, não pode nem se encontrar. Aí vai falar, pula uma cela. Se tivesse uma cela junto, uma da outra, aí você falava, e o outro ouvia. Mesmo tendo paredes vedadas de concreto e tal, dava um jeito de falar via telégrafo, batendo e tal. Mas eu fiquei pensando, como é que foi, né? Como é que pode? O cara estava na cela do meio e ouviu o que o pai e o filho falavam. Complicado, né? Eu acho que tinha que ser, antes dessa ação tão rigorosa, devia ouvir o cara, né? Ver como foi possível ele captar todas as informações. E o mais grave nessas informações é que elas sintonizam, né? Parece que o cara da cela do meio ouviu mesmo a conversa. Como é que ele ouviu a conversa? Entrou advogado na minha cela, é possível, entrou advogado na minha cela, é possível eu conversando com o meu advogado, quem está na cela vizinha, ouviu o que eu estou falando? É esquisito, né? No mínimo esquisito. Mas é também elogiável a ação do Ministério Público de Mato Grosso do Sul. E é bom que se coloque isso, porque havia um mito aqui no Mato Grosso do Sul que as autoridades não tinham coragem de mexer com fulano, mexer com ciclano, porque ciclano mandava, porque ciclano oferecia jantar, porque mudou. Se havia isso, mudou. Mudou a partir da prisão do Putinelli, a partir da prisão e condenação do Giroto, e a partir da prisão do Jamil Nami. Mostra que a autoridade está atenta no desempenho de suas funções. E que essa história de que os políticos aqui não têm medo das autoridades que fiscalizam, da polícia, do Ministério Público, está passando. Está passando aqui desde o tempo do Bernal, né? Que o promotor foi lá, denunciou os políticos todos, fez no fim o promotor tropeçou aí na própria pressa de prender todo mundo, mas já foi o início, né? O início de uma volta por cima, o início de uma posição determinante e que a sociedade esperava. Uma ação do Ministério Público, a ação da Polícia
do GAECO, da Polícia Federal, para começar a passar o nosso Estado a limpo. E essa operação Omertá, ela está vindo aí para consagrar, né? Não, aqui não tem boca não, companheiro. Aqui é Brasil e vai ter todo mundo aqui que entrar no ritmo da Lava Jato aqui. Muito bem, muito obrigado aos grupos, né, aos grupos que se conectaram aqui com o programa, com aviamorena.com, e quero convidar você que hoje, à noite, depois deste programa, a gente vai ter ao vivo o programa Está Tudo Certo. Já deu tudo certo. Já deu tudo certo. Do nosso amigo Diogo Ajala, que vai... Você tem o nome do entrevistado ainda? Não tem o nome do entrevistado, mas se você está assistindo o programa das 6 horas da tarde, é 6 horas mesmo o programa? É 6 horas da tarde. Imediatamente após o programa, colado nesse programa, tem o programa do Diogo Ajala, que é uma experiência moderna, nova e moderna, de se fazer jornalismo, né? Jornalismo muito mais intimista e valorizando nomes que não estão na berlinda, né? Nomes que estão aí, que prestaram enormes, relevantes serviços e tal, muitas vezes até no anonimato. Então, nosso abraço forte ao Diogo Ajala e o nosso convite para você que estiver assistindo o programa das 6 às 7 da noite, que continue ligado na aviamorena.com, porque a gente vai mostrar o programa Já Deu Tudo Certo. Já deu? Já acabou? Nada mais havendo a tratar. Vamos encerrando o programa Sérgio Cruz para voltar na sexta-feira, se Deus quiser e permitir. Tchau, Pica-Pau.